Bom, então, é nossa primeira aula aí da disciplina de, de modelação, né? Modelagem. É, Todos já me conhecem, sou o professor Rafael Brito, vou dar essa terceira parte da disciplina. Com alguns alunos aqui eu já falei, eu acho que alguns professores também responsáveis pela disciplina, eu acho que explicou a sistemática da matéria, né? O Rafael Thies veio nesse início apresentando a parte de modelagem hídrica, o Daniel veio para a parte de modelagem de crescimento populacional. E eu vou entrar aqui na parte de modelagem, de criar modelos de um sistema de tratamento de efluentes, tá? Vão ser então 5 semanas que a gente tem, e nessas 5 semanas a gente vai conseguir ver todo esse conteúdo, tanto a parte conceitual, que é importante para a gente entender o modelo. Não basta eu vir aqui e mostrar como é que funciona, ver o software, beleza. Então a gente tem que entender um pouco o modelo. Até para quem não tem familiaridade com o assunto, que é projeto, a parte de um reator mistura completa com recirculação. Então, para quem não entende a cinética desse reator, eu vou até deixar aqui algumas aulas de apoio que eu dou na graduação para quem tiver dúvida de como é que eu faço um balanço de massa para um reator mistura, quando tem recirculação do lodo, qual que é a diferença dele para um reator mistura sem recirculação de lodo. Então, eu vou colocar todas essas informações no Moodle também, mas como um apoio. Colocar material de apoio para as aulas. Aí quem tiver dificuldade no momento e não entender, pode voltar para esse apoio e vai entender. Então, como é que vai ser dividida nessa disciplina? Eu fiz aqui no Moodle, não sei se todos já entraram, mas eu criei aqui a partir de todas essas aulas que estavam aqui, eu criei uma que é do dia 30 até o dia 5, que é essa semana, né, que a gente está. E eu divido basicamente em dois tópicos, né? Vídeo aulas e slides. Eu vou criar um outro tópico aqui embaixo que vai ser aula ao vivo. Eu vou disponibilizar também para quem quiser rever essa aula ou quem não veio na aula conseguir assistir. E a gente vai ter então essa primeira semana de aula. Cada semana de aula é dividida basicamente por duas aulas, por duas videoaulas, mais a nossa aula presencial. Então toda semana a gente vai ter esse encontro aqui nas terças-feiras, às 15 horas, né? Para ficar bom aí para todo mundo. E nessas aulas de quinta-feira, eu quero que vocês já venham assistindo esses conteúdos, tá? Principalmente da semana anterior e até da semana atual. Por quê? Porque vai ser a oportunidade da gente vir e trabalhar esses conteúdos aqui, discutir e acabar entendendo com mais detalhe. Quem não entendeu no detalhamento mais profundo assim, a gente vem aqui, explica de novo, retoma, porque vai ser importante para a gente entender de modelo, do nosso modelo, né? Aí, ó, a gente vai tentar essas 2 primeiras semanas, que é essa semana e a semana que vem. A partir daí, já começa, a gente entra mesmo no modelo, né? Que chama o modelo ASM, que é o modelo de lodos ativados. Então, assim, de cara, o que a gente vai modelar aqui é um reator de lodos ativados, que é basicamente um reator mistura completa com recirculação. Esse modelo, em inglês, né, Activated Load Model, por isso que é o ASM, é um modelo muito clássico, tá? Muito usado. Basicamente, todos os softwares pagos que tem para se projetar ou para se simular estações de tratamento são baseados nesse modelo ASM. Então, eu criei essas aulas da semana do dia 13 ao dia 19, que é explicando esse modelo. Vou explicar com detalhes a base do modelo, como é que veio a origem dele, por que que ele existe, né? Quais foram as diretrizes do uso dele, para se começar a usar ele. E a partir daí, na aula 6 é o modelo que a gente vai usar no software que eu vou passar para vocês, que é o modelo ASM1, que é o primeiro dessa série ASM. Existem vários, tá? Existe o ASM2, o 2A, 2D, existe o ASM3, o 4. O que vai mudando? O que vai mudando com o tempo é o grau de sofisticação e de informações novas. Por exemplo, o modelo mais simples, ele não engloba tantas variáveis, tantos poluentes
quanto, por exemplo, o modelo ASM4, que já envolve remoção de fósforo, a parte de remoção de algum outro composto, envolve uns processos mais avançados, de repente para acúmulo de fósforo ou remoção de nitrogênio via Namox, que é uma coisa já bem mais sofisticada. Mas isso aqui não importa agora, porque o que importa é a gente entender a base dele. O resto é só implemento desse ASM1. Você só vai implementando mais poluentes e mais ações. Porque vocês entendendo a base do sistema, a base do modelo, é tudo muito simples, tá? E a partir daí, então, eu não coloquei aqui no Moodle, mas já tenho 2 aulas gravadas e vou lançar a terceira, é o software. Então, tudo que vocês vão ver aqui, vocês vão ver que eu faço uma planilha gigante, a gente vai escrevendo, vocês vão ver que vai virar uma confusão essas contas, tudo, que daria para a gente montar, de repente, uma planilha de Excel ou algum outro software para resolver. Mas existe um software gratuito, chama Stut, que ele permite para a gente modelar. A gente põe então esses sistemas que a gente quer montar e ele já tem essas equações embutidas no modelo, a gente só coloca ali os valores dos parâmetros de entrada e ele gera para a gente já os resultados. Então já tenho 2 aulas gravadas, ficou bem bacana, tá, a explicação. Eu não consigo imaginar dar esse tipo de conteúdo sem ser com aula gravada, porque vocês vão ver que ele é bem complexo, vai ter hora que vocês vão ter que parar, voltar, vocês vão ter que seguir. Então, ou é assim com videoaula, ou é com tutorial escrito, para vocês ir passo a passo no tutorial. Então, a aula gravada eu acho que vai ser legal. Recomendo vocês, quando forem assistir as aulas, um caderno do lado, vai anotando as informações, porque não é uma aula que você consegue assistir também assim, eu vou deitar aqui e vou ver. Vocês vão ver que o nível de detalhe é muito grande, então vocês vão precisar estudar bem. E a partir então dessa aula aqui, eu vou começar a colocar, dessa semana, alguns artigos, tá? E esses artigos vão ser importantes para vocês aí conhecer os outros modelos, né? O SM2, o 2D, o SM3. Vocês vão ver então o que muda, que são poucas coisas que acabam mudando. E o software ele tem também esses modelos. Quando vocês precisarem então aplicar, daria para aplicar sem grandes problemas. Beleza, então eu não coloquei aqui, mas vai funcionar basicamente dessa forma a disciplina. Aí eu não sei como que vocês estão de disciplina, de aula, porque eu poderia simplesmente liberar tudo já, para quem quiser adiantar no conteúdo, ou eu vou liberando semanalmente, talvez uma forma mais correta de fazer para não gerar o desespero. De repente vocês vê tudo aquilo e falam, nossa, eu não vou dar conta, não vou nem pegar. Então não, é para pegar sim, então faz. Então você tem as caixinhas aqui do lado que dá para vocês indicando para mostrar as atividades que vocês fizeram ou que vocês não fizeram. Então assim, é tudo para tentar facilitar aqui o aprendizado de vocês, né? Mas aí vocês me falam, Brito, as coisas estão, pode ir adiantando, já libera tudo que você tem pronto, eu vou fazendo, depois eu vou tirando dúvida, a gente vai adiantando. Para mim não tem problema também. Eu fui dosando de acordo com o que eu achava que seria interessante para uma semana de aula, para 2 semanas de aula, enfim. E eu vou explicar um pouquinho agora para vocês por que eu dividi essas 2 primeiras semanas nesses temas, né? Por que é importante a gente caracterizar? Por que é importante a gente conhecer Monod? E por que é importante a gente conhecer distequiometria, tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou interromper esse compartilhamento de tela. Eu vou fazer um outro compartilhamento de tela aqui, tá? Vocês estão me vendo, né? Nessa outra imagem aqui com essa luzinha aqui, né? Sim. Tá ótimo. Então, por que é importante a gente conhecer e dividir aquelas matérias basicamente num tópico que é a caracterização do afluente, né? Depois a gente dividiu para entender a cinética de Monod. Depois a gente dividiu para entender a estequiometria. Tudo isso está lá na aula, tá? Que eu vou explicar aqui para vocês também, mas eu vou só dar um feedback para vocês entenderem o porquê que é importante seguir
enfim, seguir essa ordem aqui da disciplina, senão as coisas podem ficar um pouco sem conexão. Caracterizar o efluente, quando a gente pensa em caracterizar, aqui vai ser muito diferente de quem já fez as minhas matérias na graduação e que viram, que a gente basicamente fala em DBO, né? Ah, DBO ou DQO. Então, com isso, com esses dados de DBO, DQO, a gente consegue projetar um load desativados. Aqui vai ser um pouco diferente, tá? Por quê? Porque eu não tenho só DBO e DQO no meu sistema. Eu vou ter, por exemplo, da minha DBO, eu vou ter ela basicamente num formato solúvel. Eu posso ter ela num formato particulado. Dessa minha DQO, eu posso ter uma parcela dela que é solúvel e biodegradável. Eu posso ter uma parcela dela solúvel e não biodegradável. Eu posso ter uma parcela dela particulada, biodegradável. E eu posso ter uma parcela dela também particulada, não biodegradável. Além disso, eu vou ter um monte de outros materiais. Quando a gente pega esse material particulado, né, que é a parte de sólidos no meu efluente, né? Então eu vou ter os sólidos totais, eu vou ter os sólidos suspensos totais, aí depois eu vou ter os sólidos dissolvidos totais, dos suspensos eu vou ter os sólidos suspensos voláteis, eu vou ter os sólidos suspensos fixos, e do dissolvido também vou ter os sólidos dissolvidos voláteis e os sólidos dissolvidos fixos. Aí a gente pode somar os voláteis e ter os sólidos voláteis totais, e pode somar os fixos aqui e pode ter os sólidos fixos totais também. Por que que isso aqui é importante, pessoal? Porque no modelo, uma DQO, que ela é não biodegradável, do jeito que, por exemplo, uma DQO, que ela não é biodegradável e ela é solúvel, esse caso aqui, no meu modelo, do jeito que ela entra, ela vai sair. Então, se entra 20 mg por litro desse tipo de DQO no meu sistema, que ela é solúvel e não biodegradável, vai sair os 20 mg por litro. Por quê? Porque ela é solúvel, ela não vai sedimentar em lugar nenhum e ela não é biodegradável. Ou seja, não vai ter nenhuma bactéria, não vai ter nenhuma célula ali que vai conseguir degradar ela. Então, do jeito que ela entra, ela sai no nosso sistema biológico. E esse material particulado, ele vai ser removido apenas no decantador secundário. Se a gente pensar no lodo desativado, você tem um decantador primário, vai sedimentar parte desse material lá, né? E o que sobrar ali no tanque de aeração vai para o decantador secundário e vai reter lá. E o que passar vai sair no meu efluente final. Isso, quando a gente pensa em um dimensionamento mais simples, a gente nem considera esses fatores. Mas no modelo entra tudo isso, tá? Um outro exemplo. Uma DQO solúvel, biodegradável. Isso aqui é o que tem de mais disponível, vamos dizer assim, para células, para uso, para crescimento e obtenção de energia. É aquilo que está solúvel e aquilo que é biodegradável. Então isso é, vamos dizer assim, mel com água, açúcar com água prontinha para ela consumir, para as bactérias consumir, e rapidinho elas vão usar, vão gerar mais células, vão gerar energia, vai degradando o poluente. Então isso, o modelo ele consegue dividir aquilo que está prontamente disponível para as células e, por exemplo, uma DQO, que ela é biodegradável, mas ela está particulada. Ela está na fórmula de um floco, ou de um pedacinho de material que não está dissolvido. Está na forma coloidal, enfim. E precisa sofrer um processo de hidrólise antes de se tornar solúvel. Então, no meu modelo, além da degradação, das cinéticas de degradação, vou ter cinéticas de hidrólise, que é a quebra de uma molécula que está no formato particulado para uma molécula solúvel. Tudo isso, meu modelo ele vai ter que fazer. E aqui a gente está fazendo isso para o nitrogênio. Tudo isso para a DQO, que é basicamente matéria orgânica. Tudo isso também vale quando a gente considera no nosso sistema o nitrogênio. Tudo isso é considerado quando a gente tem o fósforo. E o meu sistema ele entende tudo isso.
o meu modelo ali, ele entende tudo isso. Ele vai conseguir subdividir o meu nitrogênio em nitrogênio que está na forma solúvel, na forma particulada, que é biodegradável, nitrogênio que não é biodegradável. Tudo isso eu vou ter que ter de informação. Então, assim, já é um complicador aí, é achar essas informações, tá? De repente a gente não tem, e vocês vão ver que em uma das aulas eu explico para vocês como a gente obtém esses parâmetros, tendo os valores mais básicos ali de DQO ou DBO do efluente. Então dá para a gente estimar esses valores. Não é o ideal, mas dá para a gente estimar e ter uma noção de quanto é esses valores. E o software, ele exige a entrada de todos esses valores, tá? Do que está solúvel, do que está particulado, do que é biodegradável, do que não é biodegradável, do que é na forma de nitrogênio, na forma de fósforo, tudo isso o software ele exige da gente, tá? Então, isso é importante. Tem uma aula inteira sobre isso, para explicar isso e fazer essa caracterização do efluente. Extremamente importante, tá? Extremamente importante. Tá ótimo, Brito. Você entendi então que é importante entender a parte da caracterização. E por que é importante entender mono? Eu não sei se vocês lembram, quem já fez a minha matéria com certeza vai lembrar alguma coisa. E quando a gente pega crescimento microbiano, taxa de crescimento microbiano, a gente chamava de RX na disciplina até, ele pode ser descrito como μ vezes uma concentração X de micro-organismo menos um KD ou um Bzinho, aqui no nosso curso eu chamei de Bzinho, vezes X também. Professor, deixa eu Oi, só perguntar. pergunta. É aqui que tá travando ou é o seu? Só perguntar para os outros. Não sei. Alguém pode dizer se está travando? A tela do tablet está demorando um pouco mais para sair. Ah, não, É, então tá bom. Era só para saber se era minha isso. internet. O tablet ele tem um O áudio sai na delayzinho. frente do que aparece no tablet. Isso, ele tem um delayzinho. Ah, não, tranquilo então. Pessoal, então, acabou dando problema aqui na gravação. Eu vou interromper aqui a aula. Depois a gente retoma esse assunto numa próxima semana. E eu vou fazer aqui o encerramento, tá, pessoal? Depois a gente continua aqui na aula, mas só para eu terminar a gravação. Então, agradeço a participação de todos e até a próxima aula.